Vamos começar a estudar os números racionais. Mas antes de começarmos a estudar os números racionais, eu fiz uma pequena demonstração aqui na representação geométrica com os números que nós já conhecemos. Os números naturais. Quem são os números naturais? Todos os números positivos. Aqui é uma reta geométrica e eu quero demonstrar que os números naturais são todos os números positivos. Os três pontinhos, etc., mostra que ele tende ao mais infinito. Os números inteiros, que é representado pelo Z, eles são todos os números positivos, que são os naturais, e os negativos, que eles também são infinitos. Tende a menos infinito, os números negativos, e os números positivos tendem ao mais infinito. Então, se eles são inteiros, aqui ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por diante, e os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim em diante. Lembrando que, quanto mais próximo do zero, os números negativos são maiores. Diferente dos números naturais, que quanto mais próximo do zero, são menores. E quem são os números racionais? Os números racionais, eles são os números inteiros, positivos e negativos, e também são todos aqueles números que eu posso representar em forma de fração. Fração, que é uma fração? Todo número que eu divido o numerador pelo denominador. Vamos ver aqui alguns exemplos de números racionais. Se eu pegar, tá, o número 2, eu posso escrever esse número 2 em forma de fração? Posso, porque todo número inteiro ele tem um denominador que não aparece, que é o 1. Então, esse 2 aqui, ele tem o denominador dele, que é o 1. Eu posso escrever ele 2 sobre 1. Se eu pegar um número 0,5, o meio, eu posso representar ele em forma de fração? Posso. Então, preste atenção que como já estudamos, que entre um número inteiro, vamos dizer o 1 e o 2, aqui nesse espaço ele tem infinitos números que não são inteiros. E esses números aqui, eu represento ele como racionais, tá? Então, números racionais basicamente é todo número que eu posso escrever em forma de fração. Aqui no diagrama, eu tenho aqui uma representação para vocês poderem entender melhor que esse N são os números naturais. Ele é um conjunto bem pequeno, porque só são os números positivos. Ele está contido nos números inteiros, nos números inteiros, Z, e também o Z está contido nos racionais, que é representado pelo Q. Então, todo número natural, ele é inteiro, e todo número inteiro, ele é um racional. Então, todo número natural é um racional também, tá ok? Agora, então, os números racionais são todo número que pode ser escrito em forma de fração. Aqui estão alguns exemplos. 3/4, menos 2/8, o 3 inteiro, que ele tem o denominador, que é 1, que já vimos ali na representação geométrica. 0,40, ele é um número decimal, mas todo número decimal, ele é uma fração decimal. E menos 16, que também é inteiro, mas tem seu denominador, que é o 1. Vamos ver aqui os números decimais em racionais. Como eu acabei de dizer, eles também são escritos em forma de fração. 0,3, se eu for escrever em forma de fração,
eu tenho o 3 e o meu denominador é quantas casas decimais tem depois da vírgula. Se eu só tenho uma casa decimal depois da vírgula, então o meu denominador é o 10. 0,75. Eu vou escrever o 75. Na verdade, eu devo escrever todo o número sem a vírgula no numerador, mas esse 0, não interfere em nada. E embaixo, quantas casas decimais tem após a vírgula. Aqui nesse caso, 2 casas decimais. Se são 2 casas decimais, então são quantos zeros? 2 zeros. 2,25. Vou escrever todo o número sem a vírgula no numerador. E o meu denominador, ele vai ser quantas casas decimais tem depois da vírgula. Nesse caso, 2 casas decimais, então são 2 zeros. É 100. Esse 3,8, ele é uma fração, mas bora transformar ele para número decimal? Como é que eu já faço a volta? Transformo para número decimal. Eu vou dividir o numerador pelo denominador. 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 direto não pode, então eu vou acrescentar um 0 aqui e 0, aqui. 20 dividido por 3, que dá quanto? Dá 6. 6 vezes 3, a volta é uma multiplicação. Então, 6 vezes 3, 18, para 22. Então, se eu colocar um outro zero aqui, vai ser 6 aqui e vai continuar sendo 2 no resto e 6 no quociente. Vai dar um número infinito, que a gente chama de dízima periódica, que em outro momento vocês vão aprender. Então, vamos ficar aqui em 0,6. E 3/4, a mesma coisa. 3 dividido por 4. Não pode, né? Então, 0 aqui, 0, aqui. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, que a volta é multiplicação. 7 vezes 4 dá 28 para 32. Acrescento mais um 0 aqui. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, 3/4 é a mesma coisa que 0,75 aqui em cima. Se eu fosse simplificar esse 75 centésimo, ele daria 3/4, tá? Por quanto a gente pode simplificar? Bora simplificar logo por 25 dividido por 25. 75 dividido por 25, 3. E 100 dividido por 25, 4. Eu simplifiquei logo e dividi logo por um número maior, porque essa simplificação nós já estudamos na primeira avaliação, no primeiro caderno. Então, para a gente não ir simplificando um número maior, eu já fiz direto. Operações com números racionais. Vamos estudar adição e subtração. Nós temos 2 tipos, né? Denominadores iguais e denominadores diferentes. É a mesma coisa se nós estivéssemos estudando adição e subtração com frações com números naturais, só com números positivos. A única diferença é que nós precisamos fazer jogo de sinal. Então, aqui, a primeira coisa que eu devo fazer é eliminar esse parêntese. Como é que eu elimino esse parêntese? Fazendo esse jogo de sinal. Então, eu vou repetir os 5/6 e fazer esse jogo de sinal. Mais vezes menos dá menos 2/6. Se os denominadores são iguais, o que eu faço? Repito. E faço a minha subtração. 5 menos 2, 3. Posso simplificar? Posso. Por 3, que vai dar
1/2. Tá ok? Denominadores diferentes. Primeira coisa que eu devo fazer é eliminar o parêntese. Repito, 5/6. Vou fazer o jogo de sinal para eliminar parêntese. Mais vezes menos dá menos 3/4. Se os denominadores são diferentes, eu preciso resolver o MMC. Vou encontrar o MMC. O MMC de 6 e 4 é quanto? Se eu não tenho certeza, eu vou aqui do ladinho e vou fazer. Se eles são números pares, eu vou iniciar pelo meu 2, que é o único primo par. 6 dividido por 2 dá 3, e 4 dividido por 2 dá 2. Continuo por 2, repito 3, e que dá 1, e agora o 3, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 3, 12. Esse 12 é meu novo denominador, que eu vou colocar aqui embaixo. Vamos colocar os sinais e repetir aqui os denominadores iguais. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer com esses denominadores? Eu vou dividir os denominadores, o novo pelo anterior, e o resultado eu vou multiplicar com o de cima. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. 12 dividido por 4 dá 3. E 3 vezes 3, 9. Denominadores iguais, eu repito. E não esqueça em fazer jogo de sinal. Menos sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Então, eu estou repetindo o sinal, que é menos, e vou somar. 10 mais 9, 19. Como eu não posso simplificar, porque o 19 é primo, então acaba a minha conta aqui.